Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um papo de concurseiro, aqui com a Luana, do Estuda Lu. Oi, Lu, tudo bom? Fala um pouquinho sobre você. Oi, gente, eu tenho 25 anos, né? Sou formada em Direito, sou concurseira há aproximadamente um ano. Faz um ano que eu me formei e eu comecei a estudar para concurso. No começo eu tava aquela indecisão se eu queria promotoria ou defensoria, né? Mas assim, como a vida nem sempre sai como a gente quer, eu acabei tendo que estudar para concurso de tribunal. Então eu prestei meu primeiro concurso em fevereiro, não, em março, que foi o MP Ceará. E desde então, né, tô na vibe concurso público. Como tá sendo para você só estudar para concurso? Então, o que é que acontece? É difícil só estudar, porque a gente acaba se pressionando mais, né, a dar resultados de forma mais rápida, justamente porque a gente não tem outras coisas para conciliar. Só que a gente sabe que não funciona bem assim, né? Fora que a gente vê todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa da vida e acaba dando aquele apertinho do coração, pensando, pô, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar tentando conciliar, mas assim, foi uma escolha minha e eu tô tranquila com ela. Sim, então, seu foco atualmente está sendo analista e, posteriormente, Eu vou para promotoria, isso. me fala dos erros que você já cometeu, que você percebeu que andou cometendo nesse processo. Essa história é um pouco engraçada, né? Porque eu sempre digo que casa de ferreiro, espeto de pau. Meu namorado, ele estuda há muito tempo, ele estuda aproximadamente 3 anos e pouco. E assim, eu acompanhei a trajetória dele desde que a gente começou a namorar. Assim que a gente começou a namorar, ele decidiu que ia estudar para concurso. Então eu acompanhei toda a trajetória e eu considero a trajetória dele uma trajetória de sucesso. Então eu sempre soube, não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, na minha concepção, eu estava aprendendo com os erros dele e com os acertos. Só que quando a gente está no lugar, né, quando é o nosso estudo, a coisa muda um pouco de perspectiva. Então, assim, a gente, apesar de saber tudo que tem que fazer, acaba não efetivamente fazendo, né? Então, assim, eu considero que meus erros foi no começo, querer abraçar o mundo com as mãos, né? Que, assim, eu acho que isso é muito comum para quem começa logo a estudar para concurso, porque a gente está muito verde ainda. Então, assim, a gente está muito verde, mas vai lá, dá a cara a tapa, às vezes não está tão preparado, negligencia algumas coisas. Por exemplo, eu no começo comecei a querer pegar muitos materiais e acabava dizendo, não, vou ler a lei seca depois, vou ler a lei seca depois, eu primeiro preciso de base nesses materiais. Só que eu acabei vendo que a lei seca tinha que ser o ponto de partida, entendeu? Lógico que os materiais, eles ajudam a sistematizar, né, a você entender o que aqueles artigos dizem. Mas, assim, eu no início negligenciava muito a lei seca, até porque também não é uma tarefa mega prazerosa, né, prazerosa de se estudar, de se realizar. E outro grande erro meu foi revisão, que isso aí, meu Deus do céu, até hoje eu não sei qual é o meu método efetivo de revisão, mas eu tento, né? E também eu acho que outro erro meu foi português, porque assim, eu caí no conto de, não, como eu estudo para tribunal, mas meu foco posterior é carreira fim, eu vou fazer uma boa base nas matérias de direito e porque vai se aproveitar para a carreira fim e assim também porque o conteúdo programático de direito para analista é um mundo, sabe? Então eu comecei, não, eu vou primeiro correr nas matérias de direito e depois eu estudo português. Acabou que eu fui adiando, comecei a estudar português, eu acho que assim umas 2 a 3 semanas antes da minha prova e já mega desmotivada, né? Porque eu pensava, não vou dar conta. Até porque tem gente que estuda português desde o início. Só que, assim, hoje em dia a gente tem que estar bem em tudo, não só nas matérias de direito. Eu acho que português faria uma grande diferença na minha prova, sabe? Eu pensava isso, em português eu sempre pensava, mas a gente estudou no colégio, a vida toda eu aprendi português. Será possível que eu não sei? E eu ainda fiz letras também, além do direito, né? Então eu pensava, não é possível que eu Sim. não saiba isso. Quando você vê o que a banca cobra é bem diferente.
é bem diferente. E fora que cada banca tem uma predileção, tem uma forma de cobrar português. O português da FGV é totalmente diferente do português da CESP. Então, eu acho assim que português também tem que ser estudado, direcionado por banca, né? Então, coisas que eu não sabia na minha primeira preparação. A gente sempre entra naquela coisa de, eu era boa na faculdade, então no concurso vai ser fácil, vai ser tranquilo. Bem diferente, né? Então, Atualmente, quais são suas formas preferidas de, por exemplo, estudar doutrina, lei seca, questões, revisão? Geralmente, como é o seu dia, geralmente? assim, eu tinha feito uma meta diária de leitura de lei seca, que eu dividi a parte de lei seca do edital em vários dias. Então, assim, num dia eu estudava, eu tenho até aqui a minha colinha, por exemplo, no dia 1, eu estudava Constituição Federal, artigo de 1 a 4, aí estudava LINDB, aí estudava Código de Processo Civil de 1 a 25, Código Penal de 1 a 19 e Código de Processo Penal de 1 a 68. Então, tipo, basicamente, eu dividi, né, os artigos do edital de várias matérias por dias, para concluir e depois ficar revisando. Então, assim, a meta de leitura de lei seca era a minha primeira meta do dia, né? Era a meta que eu me dedicava quando eu estava mais descansada, com a memória mais fresca e mais disposta, porque eu acho que era, como é uma atividade muito maçante, mas que também exige muita concentração, eu gostava de botar ela no início do dia, sabe? E fora isso, aí tinha lei seca, aí posteriormente eu fazia questões e eu só pegava ou sinopse ou algum PDF para as matérias de conteúdo mesmo. Por exemplo, o processo civil eu não usava PDF. Eu acho que processo civil é mais artigo, né? Civil também não. Eu acho que civil e processo civil são duas matérias extremamente letra de lei. Só que aí penal, processo penal, deixa eu ver o que mais. Administrativo, tem muita teoria, tem muita parte doutrinária que valia a pena ter um material de apoio. Constitucional, assim, né? Eu acho que também é muita letra de lei. Então, eu fiz primeiro essa análise do que era mais letra de lei e do que precisava de um material de apoio. Lógico que nas que precisava de material de apoio, eu li o material de apoio, mas também, né, conjugava com a leitura da lei seca, elas se complementavam. E revisão, eu costumava revisar através de questões. Então, logo depois, assim, eu não fazia questões no dia. Inclusive, eu recebi várias críticas no Instagram, porque o Instagram é o rei de, tipo, todo mundo sabe o que é melhor para você, né? Aí dizia, não, tem que fazer questões no dia, não sei o quê. Eu falei, minha gente, eu não gosto de fazer questões no dia. Respeito quem gostar, mas assim, eu particularmente não gosto porque eu sinto como se o assunto tivesse muito fresco. Então, assim, é como se eu tivesse uma falsa sensação de que eu estava acertando horrores, quando, na verdade, eu tinha acabado de estudar aquilo. Então, eu sempre preferi revisar através de questões no dia posterior, né? No dia posterior, eu revisava, fazia questões dos assuntos que eu estudava no dia anterior. E no final de semana, eu revisava através de simulados, né? Que abarcam uma revisão geral e lia meu caderno de erros das questões feitas durante a semana. Então, assim, essas eram as formas que eu revisava. Eu também gosto muito de revisar por questão. Já para mim, geralmente eu faço assim, se eu vi um assunto hoje, semana que vem eu faço questão dele, aí dele, por exemplo, eu faço umas 10 questões e dos assuntos anteriores eu vou fazendo um pouco menos, para sempre estar Uhum, lembrando. Mas uhum. realmente fazer no mesmo dia, para mim não conta. Para Você mim sai também todo não. feliz, animado, aprendi. Vai ver uma semana depois. Né? Exatamente. Então, separou um tempinho, né? Separou um tempinho de estudar e tal. Assim, fala um pouquinho sobre isso. Por que você decidiu se dar esse tempo e como foi esse processo para você? Na verdade, assim, eu não decidi me dar esse tempo, eu fui levada a isso, vamos dizer assim. Eu estava bastante esgotada após MP Ceará, né? Então, assim, eu tinha decidido que eu ia tirar uma semana de descanso pós MP Ceará. Era uma coisa assim, que eu tinha certeza, eu precisava daquilo.
porque eu estava esgotada mentalmente, emocionalmente, né? Meu primeiro concurso, muita pressão, não gostei da prova. Então, assim, eu tinha decidido que eu ia tirar uma semana de descanso, ficar bem, né? Me renovar para depois voltar a estudar. O que é que aconteceu? Uma semana depois que eu voltei, que eu tirei meu descanso, começou a quarentena. E então, assim, minha vida virou de cabeça para baixo, porque o que é que aconteceu? Eu sempre estudei em salinha de estudo. Eu não sou o tipo de pessoa que se adaptou a estudar em casa. Tentei, mas assim, eu realmente me sentia melhor estudando numa salinha de estudo. Aí tive que ficar em casa, não conseguia me concentrar. Fora isso, minha mãe e meu irmão, né, que sempre estavam fora de casa, ficaram em casa também por causa da quarentena. Então, assim, minha rotina mudou drasticamente. Então, assim, eu sempre bato na tecla que eu sou uma pessoa bastante metódica, que eu gosto de rotina, gosto de horários. Eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para acordar, eu tenho horário para comer. E isso me ajudou também a construir minha rotina de estudos, né? Então, assim, quando eu voltei do Ceará, uma semana depois começou a quarentena, então minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não estava conseguindo reorganizar minhas ideias, me planejar. Fora que eu criei uma ansiedade muito grande, uma verdadeira histeria, né, por causa da pandemia. Morri de medo. Teve também aquelas notícias de, não vai ter concurso, não vai ter concurso. Eu nunca fui do tipo pessimista de acreditar nessas notícias, porque essas notícias sempre tem. Mas aí, o projeto tá na Câmara, aí não sei o quê. Então, assim, vamos dizer assim, eu saí dos trilhos e não estava conseguindo voltar. Então, toda segunda-feira era meu marco. Meu marco, não, essa semana eu volto a estudar, essa semana eu volto a estudar, essa semana eu volto a estudar. E toda segunda-feira, sabe? Mas, assim, eu acho que eu estava tentando arranjar desculpa para eu não voltar. Mas aí eu fiz aniversário durante a quarentena e meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Basicamente isso. Aí eu pensei assim, meus objetivos não podem estar em stand-by, meus sonhos não podem estar em stand-by. E nesse meio tempo também saíram 2 editais que eu queria muito. E como eu disse no início, eu sou namorada de concurseiro. Então, assim, quando surge um edital que tem carreira fim e carreira meio no mesmo concurso, aí, minha filha, não tem estímulo melhor para voltar do que esse, não. Mas, assim, realmente eu tinha me distanciado porque eu não estava sabendo lidar com toda a situação, né, que eu estava inserida. E eu resolvi não me cobrar tanto em relação a isso, sabe? Porque, assim, estava criando uma ansiedade desnecessária e uma frustração desnecessária de eu tentar voltar, de eu tentar retomar e não conseguir. Assim, eu te entendo. Nos primeiros concursos que eu fiz, o que foi que aconteceu? Eu dei, tipo, 120% de mim. E aí eu fiz umas 4 provas assim, uma atrás da outra, e dando o máximo de mim, pensando, não, eu era muito boa na faculdade, eu passei na OAB com facilidade, eu vou conseguir. E, tipo, todo mundo me incentivando, não, você é muito inteligente, você vai conseguir. E aquela carga de ansiedade foi, tipo, umas 3, 4 provas, e quando eu parei, que eu respirei, eu não conseguia voltar, porque eu ficava ansiosa. Eu passava, tipo, eu estudava um dia, e aí passava uma semana sem conseguir pegar em mais nada. E aí, quando eu Eu pensava em acho. estudar, vinha ansiedade, sabe? Então, Uhum. tipo, às vezes acho que a gente faz isso, às vezes, nas primeiras provas, tipo, você foi sua primeira prova, e, tipo assim, a gente dá tudo de si, junto com toda a ansiedade, e aí, quando passa esse período dessa ansiedade, essa euforia da prova, parece que o corpo pede um pouquinho, né? Pra respirar. E eu acho que a gente acaba se cobrando mais em relação a, por exemplo, a gente pensa, eita, todos os erros que eu poderia ter cometido até essa prova, porque foi a primeira. Então, a partir de agora, eu não sou mais concurseiro iniciante. Então, assim, eu tenho que começar a demonstrar, a dar resultados. Então, eu também me pressionei nesse sentido, sabe? Tipo assim, como se todos os erros que eu pudesse cometer tivessem que ter sido até aquele marco de tempo e de agora em diante não pudesse ter. Mas não é assim. A gente está em constante evolução, em constante erros e acertos e aprendizados, sabe? É verdade. Eu já cometi erros em provas depois, que é tipo, gente, nenhuma pessoa que começou a fazer concurso agora ia fazer isso. Mas Uhum, acontece. Somos seres humanos. Falando em verdade. evolução,
Como foi que você foi percebendo sua evolução nos estudos? Assim, eu acho que um verdadeiro termômetro, né, de desempenho, de você ver como você está se saindo, é fazendo simulado. Então, cada vez que nem foi na OAB, quando eu comecei a estudar para a OAB, eu gradativamente fui resolvendo simulados para ver meu nível de conhecimento. Então, eu aprendi meio que a ver minha evolução justamente me avaliando, sabe? Eu a fazer questão e ver minha porcentagem de acertos, eu sempre costumei anotar as questões que eu fazia no dia, os acertos e os erros, para ver se realmente eu estava evoluindo naquele assunto, depois fazer uma posterior comparação, sabe? Então, assim, eu vi a minha evolução dessa forma. Eu tenho um caderninho que eu sempre vou anotando o assunto e a porcentagem que eu fiz e a data. E aí depois eu Eu vou também. comparando. Ó, ele tá aqui, ó, do meu Ai, que ladinho. fofo. Eu ganhei de presente de uma concurseira maravilhosa. Bela, beijo. E nos dias de desânimo, o que é que você costuma fazer assim? Você costuma parar e não estudar ou você se força um pouquinho mais? Eu já fui muito de me forçar, sabe? Assim, principalmente quando eu tava com o edital aberto. Eu tinha dias de desânimo, eu tinha dias de dor de cabeça, mas eu não, vou insistir. Mas assim, eu vi que não adiantava às vezes forçar muito. Lógico que se eu forçasse e as coisas começassem a fluir, eu continuava. Mas assim, eu hoje, se eu realmente ver que não tá indo, não tá progredindo, eu paro. Eu prefiro estar com a cabeça boa, né? Melhorar minha cabeça, melhorar minha disposição para no dia seguinte render. Porque senão, se você ficar insistindo e não conseguir sair daquilo, você vai perder as duas coisas. Você tanto não vai ficar bem quanto e descansar, né, que é o importante, quanto você também não vai conseguir render. Então, assim, você acaba estragando as duas coisas, sabe? Se você insistir demais. Uhum. Para você, assim, até então, nessa caminhada, qual foi o dia mais feliz que você sentiu por estar estudando? Não lembro. Mas eu acho que basicamente quando eu fazia questão de algum assunto que eu achava que eu não iria bem e eu via que estava começando a entender aquilo, sabe? Porque, assim, quando é um assunto, por exemplo, constitucional, eu fiz minha OAB em constitucional, minha pós-graduação em constitucional. Então, assim, quando eu tinha uma porcentagem boa de acertos em constitucional, eu não ficava feliz como quando eu tinha uma porcentagem boa em administrativo, sabe? Ou processo civil. Então, assim, eu acho que os pequenos dias de felicidade durante minha caminhada foram esses, quando eu fazia questão. Porque não teve nenhum acontecimento, assim, sabe? Fora do normal, não, para me deixar mega feliz. Para mim, geralmente é quando eu tô conversando com alguém, meu namorado principalmente, ele adora falar sobre o mundo jurídico e tal. E aí, quando ele fala alguma coisa que eu consigo argumentar, ou então eu digo, não, porque o ministro tal falou não sei o que, eu fico, como é que eu sei isso? É Ah, muito. meu Deus, eu também sinto isso porque eu estudo nossa linha de estudo, né? Então, assim, eu sou cercada de pessoas maravilhosas, competentes e inteligentíssimas. Então, sempre que a gente está discutindo algum assunto, e eu me sinto a baby do grupo, né? Porque todo mundo já estuda para carreira fim, como eu estudo para tribunal ainda. Quando eles estão lá em algum debate, principalmente quando o Bruno está inserido nesse debate, porque, assim, ele é minha referência, sabe? Aí, quando ele tá lá argumentando, não sei o quê, e eu dou umas deixas, sabe? Assim, eu pego algum assunto, falo alguma coisa, e ele vira pra mim, ele fala assim, muito bem, amor, não sei o quê, é isso mesmo, acertou. Aí eu fico tipo, eu tô sabendo. Então, assim, na minha semana pré-prova do MP Ceará, foi uma das semanas que mais rolou isso. Que toda vez que eu ia jantar, toda vez que a gente ia jantar, todo mundo estava debatendo algum assunto jurídico. E eu começava a acertar umas coisas, a falar umas coisas, aí todo mundo, muito bem, não sei o quê. Eu acho que eu meio que estava me testando ali para ver se eu lembrava de algumas coisas, sabe? E quando eu via que eu estava acertando e as outras pessoas me asseguravam aquilo, né? E apontavam parabéns, não sei o que, essas coisas, eu ficava muito feliz. Então, eu acho que esse momento foi um dos mais felizes mesmo. Falando em namoro, eu acho que você é a primeira concurseira que eu entrevistei que namora um concurseiro também. Como é que é essa relação? Vocês conseguem lidar melhor
com a questão do não, eu preciso estudar um pouquinho mais, hoje não dá para se ver, como é que é? A minha história com o Bruno é muito louca, porque o que acontece? Quando ele começou a estudar para concurso, era o nosso início de namoro. Então, assim, eu não posso dizer que eu era a namorada mais compreensiva do mundo. Apesar de eu fazer direito e eu saber que eu queria concurso público também, eu não estava vivendo e respirando aquilo. Então, assim, eu não era a pessoa mais compreensiva do mundo. Então, a gente, inclusive, já teve várias discussões, inclusive, a gente já pensou muito em acabar, né? Por causa disso. De eu saber que ele tinha que estudar, mas eu também queria atenção. Tipo, apesar de eu respeitar a escolha dele e de eu entender, eu queria atenção e eu sou uma pessoa extremamente carente. Então, assim, isso foi um ponto de dificuldade no nosso relacionamento. Mas aí, o que acontece? Eu comecei a amadurecer e eu acho que o relacionamento em si proporciona isso, né? Eu acho que é uma coisa que eu sempre digo, você não precisa ser do direito, fazer direito, estudar para concurso público para apoiar quem você ama. Então, assim, você sabendo que é o sonho da pessoa, você sabendo que aquilo é uma coisa boa para os dois, que a pessoa tem expectativas naquilo, você, mesmo sem ser da área, você pode sim apoiar, você tem que apoiar, sabe? Você quer o bem do outro. Mas, enfim, eu comecei a amadurecer em relação a isso e, posteriormente, eu comecei a estudar para concurso público. Quando eu comecei a estudar, aí foi como se, sabe, um momento mágico e coisinhas brilhando, e eu comecei a realmente entender ele. Então, assim, eu acho que a gente nunca esteve tão conectado em relação a isso, em relação aos estudos. Inclusive, a gente estuda na mesma salinha de estudo. A gente no início não estudava junto, mas assim, faz o quê? Uns 6 meses que a gente estuda lá. Então a gente literalmente acorda, se encontra, vai estudar, não respira, sai. É muito engraçado, porque a gente sai dessa linha de estudo dia de sábado, aí se arruma, vai para algum lugar, ou se não vai comer. Então, assim, a nossa vida realmente gira em torno, né, do estudo. Isso é bom, isso é bem legal, vocês terem conseguido equilibrar tudo direitinho. O que é que estudar representa para você? Eu acho que, assim, estudar é muito engraçado, porque estudar representa várias coisas para mim, tipo, várias coisas. Eu acredito que é um transformador de vida. Desde o começo, me criaram sabendo da importância de estudar, de ter uma boa formação, de correr atrás, sabe? Graças a Deus, eu e meu irmão, a gente teve as melhores formações e oportunidades, né? Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é retribuir esse investimento deles. Então, assim, primeiramente, o estudo para mim é um transformador de vida e uma forma de eu orgulhar meus pais. Eu já não tenho mais meu pai, né? Meu pai é falecido, mas assim, eu sei que onde ele estiver, ele tá lá torcendo e orgulhoso, e um dia eu vou dar mais orgulho ainda a eles. E eu acho que transformador de vidas também, porque eu conheço muitas histórias de pessoas próximas a mim, né? Que, que mudaram a vida, a própria vida e a vida da família através dos estudos. E a terceira coisa é que eu quero muito ser mãe. Tipo, o meu maior sonho da vida é ser mãe. Então, assim, eu vejo o estudo também como uma ferramenta para me proporcionar meu maior sonho, de poder dar uma vida boa para os meus futuros filhos, ter minha casa, ter minha independência financeira, que é uma coisa que eu quero muito, sabe? Então, deixa uma mensagem para as pessoas que vão assistir o vídeo, para pessoas que também passaram pelo que você passou na quarentena, de toda essa ansiedade, de não estar conseguindo estudar, que desanimou um pouco com todas as notícias. Eu acho assim que ninguém disse que seria fácil, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber quando começa a estudar para concurso é que não vai ser fácil. O fim é maravilhoso, né? Colher os frutos é maravilhoso e realmente um dia acontece, mas o meio é muito difícil. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita perseverança, muita fé, né? Acreditar na gente, porque vão ter muitos momentos de desânimo, como você disse, eu desanimei durante a quarentena, eu realmente estava desmotivada. E assim, nem sempre vai ser fácil. A maioria dos dias vão ser muito difíceis. Só que a gente tem que ter força, a gente tem que olhar o objetivo final e a gente saber se eu quero aquilo, eu preciso continuar fazendo isso. Então, assim, foca no objetivo,
Se tiver que chorar, chore, mas estude chorando, né? Mas assim, não desista. Eu acho que é como sempre dizem, é clichê, mas é verdade. Se você não desistir, você passa. Você passa. Uma hora ou outra você passa, sabe? E as coisas não são no nosso tempo. Por mais que a gente tenha uma ansiedade, queira passar logo, as coisas não acontecem no nosso tempo. Não só em relação aos estudos, em relação à vida, né? A vida como um todo, nada é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, entregue seus planos, seus anseios e até suas dores na mão de Deus e confie nele, nos planos dele para você, mas também faça a sua parte, porque uma hora as coisas acontecem. É isso aí. Quando acontecer, a gente vai comemorar bastante. Amém. Ou glória. Então, Lu, muito obrigada. Nada. Agradeço. Tchau. Beijo. Tchau.